Eu gostaria de contar-lhes uma história. Como missionário americano, é necessário eu voltar para os Estados Unidos de vez em quando. E quando nós vamos para lá para dar relatório aos irmãos de lá sobre a obra aqui no Brasil, também vamos para ver a nossa família. Em 2024, eu estava na Pensilvânia com minha esposa, os meus filhos, e eu tive uma conversa com a minha sobrinha. A minha sobrinha está com 21 anos de idade, o nome dela é Jacqueline ou Jaqueline, e ela é uma americana. E eu estava conversando sobre o futuro e ela estava muito animada porque ela estava prestes a casar com um rapaz chamado Luca, ou Lucas. E a gente estava voltando para o Brasil depois da conversa, então eu falei para ela: "Que pena, né, que eu não vou poder estar, lá no dia do casamento, onde vocês vão casar, porque eu já vou estar de volta no Brasil". E conversando com ela, ela falou: "Tem um negócio", ela falou que eu estou com problemas no meu corpo e o médico me disse que não vou poder ter filhos. Algo que tocou meu coração, me deixou triste, eu falei: mas vocês pretendem adotar ou algo assim?". Ela falou que na verdade meu futuro marido, né, falou que: "Vamos confiar em Deus, vamos ter fé, e Deus pode nos dar um filho". E eu vi essa fé, eu achei muito legal essa fé. Não é nada errado em adotar criança, na verdade é uma coisa especial e bonita. Mas ver esse desejo de crer em Deus contra até algo do corpo, que Deus pode fazer milagre, me tocou meu coração mesmo. Então, nossa família, nós voltamos para o Brasil, continuamos na obra, em 2024 e agora em 2025. Mas esse ano ficamos sabendo algumas semanas atrás que a nossa sobrinha estava tendo vários problemas físicos. E, mas a gente começou a orar com mais intensidade. E daí ficamos sabendo que ela tinha ficado grávida, inclusive com gêmeos. Mas a notícia não foi muito legal porque ela perdeu os dois. E os médicos falaram que, por causa da situação, precisavam fazer uns exames, né? Uns testes para ver o que estava acontecendo no corpo dela. E a gente estava orando. Daí ficamos sabendo que essa situação não era legal de jeito nenhum. Ela estava com outro problema. Um problema pior ainda, ela estava com câncer. E claro, você pode imaginar uma moça, 21 anos de idade, começando a vida, recém-casada, nem tem 1 ano de casado, querendo servir a Deus no ministério com o marido, e daí fica sabendo que ela está com câncer. Através dos exames, eles descobriram que era não somente um câncer tipo do útero, mas era algo pior, o câncer se espalhou pelo corpo inteiro, afetando os pulmões, rins, fígado, cérebro. Ela começou a ter convulsões e não estava, às vezes, nem conseguindo sair de cama, ela estava com bastante dor, bem terrível mesmo, no corpo e vocês podem imaginar como isso impactou a gente. Ficamos muito tristes. Ela é uma moça muito forte, animada, consegue fazer muita coisa. A gente estava imaginando um futuro muito, muito legal e agora uma notícia dessa. Os médicos até falaram, ela tem no máximo 12 semanas de vida. 12 semanas? E daí, começamos a espalhar o pedido de oração e pessoas por todo mundo começaram a orar. Literalmente, milhares de pessoas estavam orando pela nossa sobrinha, a Jaqueline. Eu estava pensando muito sobre o marido, recém-casado, Lucas. Com que isso está ficando para ele? O que vai acontecer? Pensando minha esposa estava pensando sobre a irmã dela, que é a mãe da Jaqueline. E ela já perdeu o marido dela e agora vai perder a filha? Então, muita emoção, muito difícil para todos nós. E eu entrei em contato com a Jaqueline e ela falou: "Não, eu estou confiando em Deus, Deus está no controle". E eu vi fé nela, e eu estava orando, minha esposa estava orando, nossos filhos estavam orando, nossa igreja estava orando, a igreja que nos enviou ao Brasil estava orando e acabamos descobrindo que milhares de pessoas estavam orando por ela, muitas pessoas, pessoas entravam em contato comigo falando de um desejo de orar por ela e sabe, Deus nem sempre cura as pessoas, então você ora, sabendo que Deus pode ceifar a vida dela a qualquer momento. E a gente estava esperando as próximas notícias, o que vai acontecer. Ela falou para a mãe dela e para a família, o marido e outros, os pais do marido dela: "Eu sei que eu estou morrendo". Ela estava percebendo pelas convulsões e
pelas dores e tudo, ela não estava bem, não estava bem. E os médicos não queriam nem atender ela, porque falaram: "Olha, não tem jeito, não há nada que nós podemos fazer". Eles até procuraram um especialista no México, marcaram até uma data para sair dos Estados Unidos e ir para, esse médico, e, estava tudo marcado para ir para lá. E daí, eu viajei de Rondônia para Pernambuco e Bahia, para eu pregar uma conferência lá. E no avião eu estava orando, falando com Deus, e algo mudou no meu coração, porque no início eu estava pensando: "Ó, Deus não precisa curar, às vezes ele não cura, às vezes ele tem outro plano para a pessoa, mas Deus pode curar". E algo mudou, me deu uma paz de pedir que para Deus curar. Eu não sei se Deus fez isso nos corações dos outros, mas eu estava no avião antes de pousar, em Petrolina, Pernambuco, e eu fiquei com esse pensamento: "Deus, por favor, cure a nossa sobrinha". Daí eu fui para o primeiro culto, que era uma quarta-feira, só algumas semanas atrás, irmãos. E eu estava lá e depois do culto, o povo estava na janta, e eu recebi uma mensagem da minha filha, que gostava de conversar muito com a Jaqueline, e a nossa filha mandou uma mensagem para mim, para minha esposa, dizendo: "Vocês assistiram o vídeo que a Jaqueline postou?" E eu, na hora que eu li essa mensagem, eu falei: "Jaqueline postou um vídeo? Que ela não posta vídeo, ela tá muito doente, que é esse vídeo? Ela tá nos despedindo? Eu não sei o que tá acontecendo". Eu não queria assistir naquele momento por causa da gravidade da situação, então eu passei tempo com os irmãos lá, e depois de todo mundo ir embora, ir dormir, eu fui embaixo de um pé de coco e eu falei: "Bom, eu vou assistir esse vídeo". E quando eu assisti o vídeo, eu falei: "Eu preciso passar para os outros". Então eu passei para alguns e alguns falaram: "Você tem que mostrar esse vídeo para os irmãos nessa reunião". Só que ela fala inglês, ela não fala português, então ficou necessário fazer uma tradução. Então a gente usou a IA para fazer uma tradução, e a gente conseguiu essa tradução. Não é perfeita, tem algumas falhas aqui ou ali, mas é algo que realmente vai ser muito interessante para vocês. Então agora eu vou passar esse vídeo e vocês vão ver o que eu assisti alguns dias atrás. Deus abençoe vocês. Oi, aqui é o Luke e a Jaqueline Stepp. Queríamos dar a vocês uma atualização sobre o câncer da Jaqueline. Primeiro de tudo, queremos muito agradecer por todas as suas orações, seu apoio, seu encorajamento e suas doações. Definitivamente não poderíamos ter feito todas as coisas que foram feitas sem a ajuda e o apoio de vocês. Então, muito, muito obrigado por tudo isso. Decidimos seguir com o tratamento no México e eles conseguiram nos encaixar enquanto tentávamos obter passaportes e reservar tudo. Acabou sendo na semana do dia 23. Então, quando eu descobri que ela tinha câncer terminal, eu quis levá-la ao Texas para umas férias dos sonhos. Ela sempre queria que eu fosse conhecer o Texas, sabe? Ela sempre dizia: tudo é maior no Texas. E ela queria me levar a vários restaurantes sobre os quais ela sempre falava e me mostrar onde ela morava. Então, quando descobri sobre isso, meu primeiro pensamento foi levá-la lá. Então, como ia ser cerca de 2 semanas antes de poder ir receber tratamento, planejamos ir e partimos na última sexta-feira para sábado, quando acabamos chegando lá. Mas voltamos mais cedo, estávamos planejando voltar no próximo domingo, mas voltamos ontem só porque a saúde dela, especialmente após as convulsões à noite, ela estava tendo em média 2 por dia, estava ficando bem ruim. Então decidimos que se algo acabasse acontecendo, seria melhor se ela estivesse em casa. E ontem foi, de longe, o pior dia dela. Ela teve um total de 6 convulsões em 12 horas. E na quinta convulsão estávamos em casa e ela estava na cama. E levou um tempo para ela sair disso. Quando ela saiu, ela disse para eu ligar para meus pais, porque ela achava que estava morrendo.
Então, enquanto eles estavam vindo, a movemos para a sala de estar em um colchão de ar e eles chegaram aqui. Então, eu estava na sala, meus pais e a mãe dela, e estávamos conversando sobre quais passos tomar. Devemos ir ao hospital, devemos chamar os cuidados paliativos e tentar organizar isso, o que provavelmente só seria possível hoje, e ver quais opções ela tinha. Ela estava com muita dificuldade para respirar, o peito dela estava muito pesado. E durante nossa conversa, ela teve aquela sexta convulsão. E eu estava segurando a cabeça dela, tentando ajudar de qualquer forma que pudesse. E ela começou a levantar ambos os braços e estava apontando-os para o céu. E então ela se levantou das costas e estava, tipo, alcançando o céu. E todos nós estávamos, sabe, tristes, perguntando se era o Senhor a levando para casa. E então ela acabou desabando de volta no colchão de ar, e acho que me aproximei um pouco mais e ouvi que ela ainda estava respirando, e então ela levantou a mão esquerda novamente no ar e apontou para o céu, e então ela saiu da convulsão, sentou-se, olhou para mim com os olhos arregalados, sorriu e disse que o câncer tinha desaparecido. E todos nós ficamos meio chocados com o que acabamos de ver e com o que ela está tentando nos dizer. E então ela reiterou: Não, acredite em mim. O câncer se foi antes da convulsão. Ela estava sentindo uma dor excruciante novamente, dificuldade para respirar. A visão dela estava sumindo e estava bem ruim naquele momento. E tudo isso havia sumido. Ela não sentia absolutamente nenhuma dor e fomos ao hospital para fazer alguns exames de sangue para ver o que isso nos mostraria. Estávamos acreditando, querendo acreditar que o Senhor a tinha curado, e ontem à noite recebemos os resultados. Seus rins e fígado estavam em falência. Isso voltou como normal. A contagem dos glóbulos brancos dela estava um abaixo do normal, então estava tecnicamente baixo. Hoje recebemos a contagem de HCG dela, que com este câncer produz o nível de HCG e estava se multiplicando muito rapidamente, e presumimos que ela estava em torno de 1 milhão, e recebemos os resultados disso hoje e era menos de 1, era 0,95. O senhor até curou a tireoide dela, que estava desregulada por anos e agora está normal. Estamos curiosos para saber se ela tem visão 20/20 agora, ou precisamos encontrar os óculos dela para ver se a visão dela foi corrigida. E assim, o Senhor, em tudo isso, fez um milagre, tirou um câncer terminal em estágio 4 e curou minha esposa em um momento. Novamente, não tivemos tratamento médico, por assim dizer. Nós tomamos alguns suplementos naturais, mas obviamente isso não fez o que vimos. Ainda estava continuando a piorar com isso, então não há resposta para o que aconteceu, exceto Deus. Deus a curou milagrosamente. E é novamente hoje, e isso aconteceu na noite passada, e ela ainda se sente sem dor, cheia de energia, e estamos apenas louvando o Senhor. Queríamos que soubesse para que você possa louvar o Senhor, assim como o nome dela foi divulgado para orações. Queremos que o Senhor fez na vida dela seja divulgado ainda mais. E apenas um testemunho do que o Senhor fez, do que suas orações fizeram na vida dela, e nós simplesmente não podemos agradecer a eles, louvar ao Senhor o suficiente pelo que ele fez. Sim, recebi uma ligação do oncologista esta manhã e ele disse, ele é cristão, no dia em que ele me diagnosticou, ele disse que ele era cristão e me informou disso. Mas ele me ligou hoje e disse: Seus resultados mostram que você está livre do câncer, Jaqueline. Espero nunca mais te ver. E eu disse: Espero nunca mais te ver também. Mas ele está me dizendo que estou livre do câncer. Ele disse: Meus superiores vão me dizer que cometemos um erro. E estávamos tentando obter
todas as opiniões que podíamos, só porque não sabíamos o que estava acontecendo. E enviamos para cerca de, quero dizer, quase 10 pessoas diferentes, obtendo suas opiniões diferentes, médicos, especialistas em câncer, e cada um de nós, eles, viu minhas tomografias, viu meus exames de sangue. Então isso não foi um erro por parte do médico. Fomos informados pela Mayo, pela Cleveland Clinic, todas essas pessoas que tínhamos entre 4 e 8 semanas de vida. E estou aqui me sentindo incrível e sabendo que meu oncologista me ligou hoje dizendo: "Ei, você não tem câncer." Essa foi uma ligação que eu nunca vou esquecer. Mas ainda melhor do que isso é que ele teve uma reunião com seus superiores hoje e 3 deles que não eram salvos depois de ver meus scans e meus exames de sangue. E agora, vendo meus exames de sangue agora, acabaram confiando no Senhor e sendo salvos hoje, só porque viram que isto não é. Ele não tinha nenhuma explicação médica para que isso acontecesse além de Deus. Deus fez isso. Não é explicação médica coisa que fez isso. Nós nem tínhamos um médico para depositar isso, mas Deus fez isso por nós. E queríamos agradecer a todos vocês pelas orações. Nós queríamos também informar a todos o GoFundMe. Muitos de vocês contribuíram com ele. E usamos cerca de 9.000 para o tratamento. E não teríamos conseguido enviar esse dinheiro se nós não tivéssemos essa GoFundMe. E queremos agradecer muito a todos vocês pelas suas orações e suas doações. Vocês têm... Foi um grande encorajamento para nós. E ver todas as pessoas nos procurando e nos dizendo que estão orando por nós fez o nosso dia. Muitos dias em que estava tão escuro, recebíamos tantas mensagens de texto e tantas ligações nos informando que vocês estavam orando por nós. E somos muito gratos por isso. A bondade de vocês realmente significa muito para nós. E só queríamos agradecer e atualizar vocês. Louvado seja o Senhor. Toda a glória a Deus. Ninguém mais poderia ter feito isso. Só o nosso Senhor. Então, obrigado a todos. Somos muito gratos por isso. E que vocês tenham um ótimo dia. Bem.